de uma inteligência que acabou denominada inteligência emocional. Muita gente vai atribuir esse termo inteligência emocional a um sujeito que se chama Daniel Goleman. Ele não foi o primeiro que falou de inteligência emocional, mas ele foi o que ficou mais famoso quando o livro dele começou a circular. Ele tem um livro que se chama Foco e ele tem um que se chama Inteligência Emocional. Mas muito se fala dela. E essa história começou antes, com um sujeito que pensou o seguinte, pensem vocês comigo, não, fulano é muito inteligente. Tá, só que se a gente pensar em uma pessoa destacada na nossa sociedade, vamos imaginar um grande bailarino, como o Ana Maria Botafogo, um Baryshnikov, ou um grande esportista, como um grande jogador de futebol. Essas pessoas têm reconhecimento, todo mundo sabe que elas são diferenciadas, mas eu não sei se a inteligência que todo mundo antes falava que é a inteligência, que você mede com QI, que você faz testes de sequenciamento lógico. Eu não sei se essas pessoas, por exemplo, teriam isso mais do que as outras pessoas. E, no entanto, são pessoas muito valorizadas. A gente pode ir para qualquer área se vocês quiserem. Então, o sujeito pensou o que seria inteligência. Então, se você definir inteligência como uma habilidade que muitas pessoas têm diferenciada em relação aos outros, você muda o conceito de inteligência, porque aí não é mais só a habilidade de lidar com o número. Quem a gente fala que é inteligente, muitas vezes ainda é quem faz uma conta rápida, quem sabe fazer um bom cálculo. Mas o Howard Gardner, lá atrás, propôs que seriam 7 as inteligências. Eu não vou entrar nesse mérito da quantidade. Tem outras teorias com 9, com 10, com 3, mas eu vou dizer para vocês algumas. Então, por exemplo, que inteligência teria um bailarino excelente? Segundo ele, uma inteligência corporal, que um jogador de futebol também tem que ter. Só que o bailarino precisa da inteligência do belo. Aí você fala assim, nossa, mas isso não é uma inteligência. Ué, não? Tenta você colocar um monte de tinta num quadro e ver se isso vai valer uma porção. Então, existem pessoas cujo senso estético convence mais pessoas. Existem pessoas com essa habilidade diferenciada. Ela só é difícil de descrever, mas a gente reconhece que existem pessoas com uma habilidade estética diferenciada na percepção das outras. E o jogador de futebol? Ele tem que ter mais uma energia, mais uma inteligência diferenciada, que é a espacial. Sim, o Howard lá atrás nomeou uma inteligência espacial. São as pessoas, e essa deve ser a minha mais fraca, disparado, algumas pessoas enxergam as coisas no espaço. Sabe a visão de jogo que a gente diz que um jogador tem que ter? Então, ele tem que ter uma visão espacial boa para ele ser destacadamente bom. Quem que tem a inteligência espacial e a inteligência do belo muito forte? Eu penso nisso há algum tempo. Um arquiteto diferenciado, por exemplo, o Niemeyer, ele consegue enxergar coisas no espaço com beleza de um jeito que talvez a maior parte das pessoas não conseguisse. Então, quem chegou um tiquinho depois, a gente vai conversar hoje sobre a tal da inteligência emocional. Então, bem-vinda Vera, bem-vinda Marcela, Rosane, que delícia! Chegou Cascais inteiro. Muito bom ter vocês daí de Portugal. Muito bom. Então, a gente está conversando sobre inteligência. Vai ser inteligência emocional, mas eu queria dividir com vocês como é que a gente posiciona isso, Por que se fala de inteligência emocional? Porque há um tempo atrás o sujeito resolveu considerar outros tipos de habilidade, se você quiser, mas eles não gostam de chamar de habilidade, porque algumas são muito abstratas, que fossem destacadas em relação aos demais e que não precisassem ser sempre as habilidades de um sequenciamento numérico, de uma sequência lógica, que eram o que eles mediam como inteligência nos famosos testes de QI.
Estava aqui então dividindo com vocês que existe uma inteligência do belo, existe uma inteligência espacial, que um arquiteto tem que ter a do belo e a espacial. Um bailarino precisa ter a do belo, mas ele também precisa ter uma inteligência corporal. Ele consegue fazer com o corpo coisas que outras pessoas não conseguem, não têm domínio. E um jogador de futebol tem que ter a espacial e a de domínio do corpo. A gente pode brincar de pensar nessas inteligências um tempão. Claro que tem outras. Tem inteligência musical. Pega um maestro, tem 50 pessoas tocando na frente dele. Ele vira para uma determinada pessoa e diz assim: senhora viola número 2, a senhora tocou uma nota errada? É claro que é uma inteligência muito especial. Estava assistindo um filme desses que estão, eu acho até que está no Netflix, chama O Coro. Muito bonito. E tava lá, né? Essa sensação. O moleque é diferenciado em relação a tal da inteligência musical. Então ele escuta coisas que os outros não vão escutar. Isso torna o nosso mundo mais rico, né? Nós somos diferentes, a gente tem habilidades diferentes. E eu estava falando do Niemeyer, um arquiteto excelente, né? Minha história com o Niemeyer começou com ele, torceu o nariz porque ele, por conta do museu lá de Niterói, sumiu com um point que eu fui a minha adolescência inteira para carrocinha, para ficar vendo o mar. Durante o tempo que aquilo ficou em obra, eu falei: poxa vida, não posso mais ir lá, fecharam, roubaram. Só que aí depois surgiu aquela obra linda, né, que é o Museu de Arte, ainda por cima, que muita gente acha que é um disco voador, que ele conseguiu esse efeito porque a água, né, boia embaixo e com raios de luz, num dia como esse do pôr do sol de anteontem, que estava lindo, aquilo lá é divino, né? Então, quando a gente vai para uma apreciação estética, que a gente se sente assim divinamente, a gente reconhece que ali há uma inteligência diferenciada. Então são muitas as inteligências. O que será então a tal da inteligência emocional? Eu já vou mostrar o objeto, eu já volto para a varanda. Eu já falei, quando vocês começaram a pedir para eu falar de inteligência emocional, eu acho que vai ter que ser mais de uma varanda. Mas não tinha como falar sem vocês entenderem de onde eu venho, né? De onde eu tô para conversar sobre isso. E quando a gente fala da tal da inteligência emocional, o tal QI, que antigamente era o quociente de inteligência, depois, hoje em dia, muitas vezes as pessoas vão chamar QI de quem indica, né? Para você ter um emprego melhor, para você ter as coisas todas. Isso vai fazer com que essa inteligência emocional que a gente tem, virar quem indica, significa que a gente tem pessoas muito especiais que reconhecem a gente como uma pessoa boa de indicar. Isso já é a tal da inteligência emocional. Então, eu tô amando esse monte de coraçãozinho subindo. Quem entrou agora, galgueira, eu espero que seja você mesmo que tá aí me ouvindo. Seja muito bem-vindo. Não sei se tá no México ou se tá aqui, mas seja muito bem-vindo. Ó, quando eu faço isso e dou beijo pra vocês, vocês já me viram despedir. Eu não tô terminando a live ainda. Vocês já me viram me despedir assim muitas vezes. Isso tem um quê de emocional. Tem um quê de eu dar o meu coração para vocês. E tudo isso vai ter a ver com a tal da inteligência emocional. Então vamos pensar, quem seria o inteligente emocional? Já falei para vocês que um arquiteto excelente é a maneira que eu percebo alguém que tem uma inteligência do belo e espacial. Um jogador de futebol muito bom é uma pessoa que eu percebo como uma inteligência espacial e uma inteligência corporal muito boa. Como é que será que a gente percebe que uma pessoa tem uma inteligência emocional diferenciada? Pensem aí, 3, 2, 1, tá bom, ficou com cara de sala de aula. Sorry, já vou responder. O que a gente tem como inteligência diferenciada é umas pessoas, são aquelas que mesmo em situações emocionalmente difíceis, conseguem se comportar adequadamente,
com os seus valores, com as pessoas que estão do lado. Então eu vou dar um exemplo clássico de falta de inteligência. Alguém que se irritou, inteligência emocional, claro. A pessoa se irritou, ela está visivelmente andando para lá e para cá. Eu não tô irritado. Então, tá dando uma demonstração de que a sua própria irritação nem você tá conseguindo ver. Se você não vê, se você nem percebe, tem muito pouca chance de você ter um mínimo de controle sobre ela. Notem bem que eu nem contei o que irritou essa criatura. Eu estou falando, e eu não estou falando ainda, a Brenda subiu lá com tomar decisões coerentes. Então, eu nem estou falando do processo racional ainda. Já chego nele, eu falei que essa varanda vai ter que virar 2. Então, ó, a minha proposta para vocês é refletirem comigo o seguinte. Vamos com calma. Primeiro, que eu nem contei para vocês o motivo pelo qual esta pessoa estava irritada. Eu só falei que ele está irritado. E que ele tá assim, e nem percebe que tá assim. Então, o primeiro ponto importante é que a inteligência é da pessoa. Do mesmo jeito que eu não consigo que alguém faça uma conta pra mim e eu me torne mais inteligente racionalmente, eu não consigo que a linda da minha professora de balé faça um movimento e eu, sem tentar no meu corpo, fique mais inteligente corporalmente, eu também não consigo, se eu não dominar o que está acontecendo comigo emocionalmente, ser a tal da pessoa inteligente emocionalmente. E eu ainda estou falando de sensação. Eu nem falei ainda de toda a reação emocional que vai dar e de todo o racional que ainda vai acontecer depois. Então, vamos. A pessoa precisa perceber que ela está sentindo alguma coisa. E a segunda coisa que eu acho que é a mais importante de todas, para mim, Isabela, inteligente emocional é quem abriu mão de necessariamente consertar a situação, o outro. A pessoa que está tentando consertar uma situação ou o outro, ela está fora dela mesma. Ela está tentando resolver fora antes de resolver dentro. É claro que a gente quer ser inteligente emocional para resolver coisas da vida. A gente precisa disso. Mas se eu não tenho nem um pouco de percepção sobre mim, isso vai ficar muito difícil. Então, vocês já perceberam que esse assunto vai costurar várias coisas que eu já tratei aqui na varanda. Porque ele vai precisar de autoconhecimento. E eu achei engraçado, hoje eu fui lá no YouTube, o vídeo de autoconhecimento é o que não tá visto ainda. Eu fiquei, muita gente diz que precisa de inteligência emocional. Então, vamos lá. Também tem a ver com você saber cuidar de você e saber reduzir um pouco esse estágio quando ele começa a aparecer. Então, eu não vou ficar aqui dando mais teoria, eu prometo, já vem objeto, já vem plantinha, mas eu precisava que a gente junto pensasse nesses aspectos. Então, meu convite para vocês hoje é que se você está interessado em inteligência emocional, compreenda que isso não é um conhecimento que necessariamente você vai adquirir racional. Vai ter que ser alguma coisa que você compreenda e aplique. Aplique nas suas ações, aplique no seu próprio dia a dia. Eu até trouxe um livro sim para mostrar, só para lembrar que tem processos na vida que a gente passa que são graves e que fazem com que a gente reflita e se torne melhor. Mas eu sempre digo, você não precisa esperar uma coisa grave acontecer para você entrar num processo de percepção do seu próprio sentir. Nós estamos vivendo oportunidade excelente agora, que nós estamos num lugar diferente do dia a dia. Ah, não, é minha casa, não é um lugar diferente. Eu sei que não, mas já falei que a nossa casa hoje em dia está diferente, pela quantidade de pessoas que estão, pelo fato da gente passar muito tempo. Então, trouxe o livro da Jill Taylor, essa aqui. O título, eu sei que vocês estão vendo espelhados. O título é A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro.
Não vou dar spoiler. Quem tiver do Preguicite de ler o livro, ela tem um TED Talk muito bom, uma palestra TED, que fala dessa experiência e do que ela aprendeu com essa experiência. Ela é neuro, né? Ela é uma médica das neurociências, ela é neurologista e ela passou pelo processo de um derrame. E como ela é neuro, ela passou observando esse processo. Mas eu já adianto para vocês que o livro é muito mais sobre percepção emocional do que sobre neurônios, dendritos e tal. Pode deixar que eu vou deixar salvo. Eu sempre deixo salvo, não no Stories, mas onde eu fiz a convocação para postagem, tá bem? A convocação para live, o quadradinho que fica no feed permanente lá do Instagram. Eu sempre coloco lá todas as referências do que eu tô mostrando para vocês. Então, quando a gente consegue perceber o nosso estado emocional, a gente tem um pouco mais de chance de ser considerado inteligente emocional, porque as nossas ações tendem a refletir coisas que a gente vai se orgulhar depois. Lembra do irritado que eu falei para vocês no início? A pessoa que está lá muito irritada e nem percebe? Quando ele encontra alguém que fez uma coisa desse tamanho errada, ele possivelmente vai dar uma bronca de um tamanho gigante. E aí, ele não vai parecer pouco inteligente emocional só para essa pessoa que está tomando a bronca, que vai ficar assim, não foi um erro tão grande assim, mas para todas as pessoas que estiverem em volta, que repararem a bronca que aconteceu. Eu recebi alguns vídeos das pessoas dando aula online, por exemplo, né? Eu tenho ajudado algumas pessoas com isso. E vários são takes em que a pessoa tá lá toda amorosa dando a aula, aí alguma coisa acontece na lateral em casa e a pessoa vira e dá uma bronca do tamanho do mundo. Sem perceber, né, que tá fazendo isso. Isso é muito difícil. Então, quando a gente percebe, eu prometo, né, se vocês curtirem, eu vou postar lá a referência do livro, se vocês entrarem lá e fizerem comentários que vocês querem mais, marcarem pessoas que vocês acham que podem se interessar por esse tema, a gente pode tratar um pouco mais do tema na varanda. Mas eu queria que vocês já soubessem, porque a gente não vai demorar muito para terminar, né? Só tem mais uns 10 minutos. O que eu faço então? Né? E o que eu faço com esses estágios emocionais? As emoções básicas acontecem na nossa vida. Eu posso dar uma aula sobre emoções específica para a gente entender quais são elas. Aula não, Isabela, isso é a varanda. Tá bom. Outro dia eu chamo a inteligência emocional de novo e comento quais são as emoções básicas. A gente lembra que a gente é emoção antes de ser ação. Tem um monte de coisa muito gostosa nesse processo. Mas as emoções que a gente tem dificuldade de reconhecer como nossas são as ruins. Ansiedade, raiva, medo, todas são essas que a gente quer transformar. Então vamos lá. Se você está concentrado em querer transformar uma emoção, lamento informar que você está prestes a socar muro, dar murro em ponta de faca. Ela se transforma. Ó, que boa notícia. Porque emoção tem a ver com energia, tem a ver com pacote reacionário, ela vai se transformar. Quer você queira, quer não. Mas a não tão boa notícia, para quem gosta de tentar controlar isso, é que não é pelo seu próprio desejo que um medo vai virar uma aventura e uma coragem. Ou que você precisa olhar para ele e dar o tempo dele para ele transcorrer o seu espaço, sem agir. Porque isso você deveria conseguir se segurar, se você perceber, sem agir de uma maneira tão forte. E, acima de tudo, não culpar a situação externa a você ou querer atuar na situação externa a você. Porque é aí que não vai mesmo. Eu vou mostrar para vocês isso outro dia. Então, imagine que você percebeu que você não está se sentindo muito bem, que você está precisando de um tempo. Trouxe alguns objetos para a gente pensar um carinho que você possa ter com você mesmo para melhorar a sua própria existência. Eu sempre trago os objetos que estão na minha casa. E sempre tem uma plantinha, só porque é só vocês olharem a varanda, eu amo plantas. Então eu trouxe uma plantinha que tem a ver para mim com esse tema de perceber e de cuidar. E quero ver quem sabe, minha mãe não vale, quem é essa linda aqui, ó. Que será isso, hein? Ela tá num
potinho reciclado, ó. Esse aqui ainda por cima, eu catei que o vizinho tinha posto na lixeira embaixo, claro, porque é vidro. Lavei, higienizei, decorei e ó, tenho aqui um lindo pote. Tcharam! Verdade, Krika, meditação ajuda muito. A gente já tratou dela aqui e eu prometo que a gente volta nesse assunto. Quem é essa, gente? Ninguém? Não subiu ninguém. Isso é uma arnica. Sabe a arnica? Quando a gente bate em algum lugar e passa um olhinho de arnica quando tá cansado, o músculo. Pois, é claro que existem muitos tipos de arnica, mas essa aqui é uma. A arnica mais medicinal de todas é a arnica montana. Essa não é a montana, mas ela também faz bem se ela for consumida em pouca quantidade, é claro. Já falei, eu não vou entrar aqui no mérito de toxicidade, mas não é tóxica em si. Ela reproduz com muita facilidade, tem essas flores lindas, olha, e um cheirinho que tem um adocicado no fundo quando ela tá florida desse jeito. Pois, arnica, pessoal da varanda, arnica. A arnica tem totalmente a ver com esse autocuidado. Com aquele momento que você percebeu que você não está a criatura mais inteligente do mundo. Você não percebe isso quando você está cansado mentalmente? Aposto. Um dia que trabalhou muito, um dia que você está muito racionalmente cansado, você vai buscar uma coisa que você não tem que pensar. Pois o dia que você estiver emocionalmente cansado, o processo é o mesmo. Você precisa de carinho emocional, que é um carinho dentro. No meu caso, tem a ver com plantinhas, porque eu amo plantinhas. Você tem que descobrir o que você ama. Tem gente que ama a almofada, a sensação de aconchego num sofá. Pois eu trouxe almofadas para mostrar para vocês. Olha essa que linda. E a pessoa, não fosse as plantas, ainda tem almofada com planta. Mas o dia do carinho especial, que tal? Que tal você colocar um cheirinho na sua planta? Esse perfuminho foi feito pela Suelen, que é a minha esteticista maravilhosa, a única que jamais tocou minhas sobrancelhas, embora eu quase nunca faça. Pode brigar, Su. Então, isso aqui é um cheirinho maravilhoso que ela fez para dar de presente. E eu guardo e economizo porque realmente é um cheiro muito bom. E o que eu faço quando eu quero aquele jeitinho especial é aquela borrifada. As pessoas na casa ficam assim, nossa, o que aconteceu aqui? Por causa de um cheirinho maravilhoso, que como vocês já me conhecem, tem história, né? Tem a história da Su no cheirinho, tem a história da almofada, que foi a Karine. Vocês já sabem que a Karine, minha irmã, compra tudo pra mim, então sim, foi a Karine que descobriu essas almofadas. Então, esse cuidar, esse conseguir sorrir, um sorriso, diz pro seu corpo assim, calma aí, tá tudo bem. Ah, mas tem hora que não dá pra sorrir. É verdade. Preciso concordar com isso. Mas eu também tenho certeza que muitas horas daria. E a gente, às vezes, se esquece de provocar o riso. Como é que você provoca? Com lembrança boa. Com lembranças que tragam pra sua cabeça a percepção de que não é a emoção negativa a única que existe. Se você conseguir trazer isso como perspectiva, você ganha em inteligência emocional imediatamente. Porque a falta de inteligência emocional é quando uma das emoções está exacerbadamente tomando conta das suas sensações e reações. Então, nessa hora, lembra da conversa de ontem sobre personagens? Que todo herói tem um vilão, todo vilão tem um herói, todas as coisas têm dois lados. Isso salva a vida, né? Caminho do meio resolve o que vocês quiserem. Isso mais respiração, plim! Mas precisa de um certo observar. O que eu estou pedindo é que vocês observem os seus estados emocionais. Você está com calor?
Esse calor tende a ser uma emoção de alegria, de raiva, mas não é medo. Porque medo não dá calor. Medo dá frio. Tristeza não dá calor. Pelo contrário, quando a gente acha que tá meio tristinho, por isso o pessoal de meditação tanto diz que você deveria levar a sua tristeza para um chá. Então a gente está quase terminando, vocês já sabem, acaba rápido. Eu tenho 2 minutinhos, mas ainda tenho 2 objetos para mostrar que são muito queridos e tem a ver com esse quentinho que você precisa conseguir trazer para o coração quando você percebe que está precisando ser mais inteligente emocionalmente naquele dia ou naquele momento. Então, olha o que eu trouxe para vocês verem. Eu já tinha trazido a xícara, mas eu não tinha trazido o bule. E sim, eu tenho o bule de herança. Olha só, ele de frente é essa coisa perfeita. E as flores, e esse tom de azul ainda tem o friso dourado, né? Olha que lindo ele é. E a parte interna ainda tem esse sextavado aqui. Olha que lindo, né? Então, fala se dá para tomar uma coisa dessas sem um sorriso no rosto. Não dá. A gente arranja um sorriso. Se a gente conseguir fazer com que esse processo seja lindo. Eu estou mostrando para vocês, olha, ele tem a parte do biquinho que fica aqui, ó, que eu preciso encaixar certo, senão ele não fecha. Mas é o que garante que quando você vira o bule assim, não vai cair por cima. Ainda por cima é bom esse aqui. Então, eu falei que eram 2 objetos, mas aqui, Isabela, eu não tenho uma coisa para servir tão lindo. Coloca a florzinha. Desenha um coração com a caneta, pendura, pega um araminho e faz uma coisa para ficar gostosinho para você. Se você começar a perceber que esse tipo de coisa te traz alegria, talvez a sua coleção aumente. Então eu vou mostrar mais um objeto desse mesmo jogo, que é outra das minhas paixões para trazer quentinho, que é sopa. Eu adoro um caldinho quente. E olha essa sopeira desse mesmo jogo. Que linda, né? Eu também acho linda. Pensa bem, você pode fazer o caldinho de sempre, mas se você servir ele aqui, as pessoas não vão comer da mesma maneira. Não vão. E não precisa ser só sopa, né? Eu já vi gente servir salada de fruta aqui. Eu já vi servir qualquer sorvete. Imagina, se você fizer o sorvete, né? Se você tem banana congelada e você bate ela com baunilha, você já tem um sorvete. Bate no liquidificador, só que tem que estar cortado em pedaço pequenininho. E serve aqui com um trisquinho de canela em cima. Vai ser bom. Mas em termos de inteligência emocional, eu acho que é melhor você se arranjar um quentinho. A não ser que você seja desses calorentos, inveterados, que vai ser sorvete, que vão fazer você sorrir. Eu espero que vocês tenham ganhado um pouquinho mais de vontade de aumentar a sua percepção em relação ao seu próprio estado emocional. Porque é assim que todo e qualquer um consegue ficar mais inteligentes emocionalmente. E tragam pessoas para a varanda. Comentem lá se vocês querem ver alguma parte desse assunto, por favor. É aquele quadradinho pretinho que tá lá no Insta e aquela foto que tem o coração é uma foto de um dia que a luz penetrou na cortina do meu quarto e por causa do furo do que tava no negocinho, ele projetou o coração. E ainda aquela coisa rosa muito linda no chão do quarto. Adorei aquela foto. E é uma foto que para mim tem tudo a ver com a inteligência emocional. É uma projeção, é luz no coração, que vem de tudo que é lugar. A gente precisa estar antenado e ligado para conseguir captar. Então, ó, beijo enorme no coração de todo mundo. Espero vocês amanhã aqui na varanda, 1 da tarde. A gente vai seguir com esse tema ligado à emoção.
E possivelmente sábado e domingo, porque tem varanda sábado e domingo, a gente volta para o tema de contação de história. Eu acho que vai ser isso pelo menos até domingo. Um beijo, gente. Beijo. Um ótimo